Bom, essa é uma videoaula. Eu vou dividir essa videoaula desse dia em, em duas partes, tá? Primeiro eu vou falar sobre a questão da AD1 e aí depois eu falo da outra parte, que é a questão da, da prova presencial, né? Então, primeiro é isso que está aqui nas notas, é a revisão da AD1. Daí eu vou explicar mais ou menos sobre as notas e como é que funcionou a correção, né? Eu vou mandar para vocês aqui uma espécie de quadro de notas em que eu me baseio para fazer correção, né? Isso depois eu vou enviar também por e-mail, mas vocês vão poder se basear, ter uma ideia de como foi a correção isso da atividade que valia 60 pontos, né? Eu mandei aqui já na plataforma, vou mandar no Hangout. Aí tem de 0 a 10 pontos quando o trabalho é insuficiente, de 10 a 20 quando é razoável, mas tem muitos erros, de 20 a 30 quando ele pode ser de bom a excelente, mas ele foi entregue fora do prazo. E 30 a 50, o trabalho é bom, coerente, compreensível, mas falta alguns elementos para se tornar completo, né? E, e no caso de 50 a 60, quando o trabalho é excelente, ele compreende todos os requisitos e tal. Então é mais ou menos isso. O que eu vi, na verdade, é o seguinte, tá? Vou fazer alguns comentários. É, Em vários trabalhos, né, faltou apresentar uma coisa de pesquisa, porque não era só o questionário, não era só saber, só responder se aquela questão da relação entre política e, e a criminalidade, violência, a questão da guerra ou não guerra, é, tudo isso que repercute no Rio de Janeiro. Era também a ideia era vocês desenvolverem um texto de pesquisa, fazer algo além propriamente de responder um questionário, né? E isso faltou, raros acabaram fazendo isso. É, Sobre a questão da resposta, se o Rio de Janeiro compreende a situação, compreende uma guerra ou não, muitos eu entendi que responderam que não, entenderam que não há uma guerra, porque viram muito a noção de guerra clássica, né? Uma guerra de campo aberto, noções até quase do século XIX de guerra. E poucos abordaram uma noção de guerra assimétrica, guerra de guerrilha, etc. Isso, na verdade, não é que está errado, é uma abordagem teórica de cada um que cada um trouxe, embora você pudesse argumentar e explicar isso melhor. Até porque o vídeo que a gente deixou lá com o professor Pedro, ele tem uma divergência, né? Em relação àqueles que estão falando lá, quanto a existir ou não uma guerra. Até porque também o elemento político que está implicado, você pode entender que ele existe ou não. Claro que no sentido de formação de um Estado paralelo, tal qual um Estado moderno, isso pode não existir. Mas que há um uso político da situação do Estado estabelecido, isso é evidente. A gente vai falar um pouco disso talvez agora, sobre a questão da repercussão do envolvimento entre crime, da relação do crime com os cabos eleitorais. E eu até vou lançar depois talvez uma conversa aqui entre a gente para avaliar em que medida se a a intervenção federal ela pode criar um desconforto para os cabos eleitorais na medida em que não é mais o governo do estado, o secretário de segurança nomeado politicamente que dirige toda os esquemas das operações, né? Tem um órgão ali que é relativamente independente, né? Ele foi chamado pelo governo federal, mas ele corresponde a uma instituição permanente que são as Forças Armadas. Eu tenho muitas dúvidas em achar que, sei lá, os generais da intervenção são capachos do MDB, né? Ainda mais que é um governo moribundo, eles mesmos revelaram isso. No artigo que eu até divulguei, que a gente fez uma conversa com o gabinete de intervenção, eles falaram isso. Eles têm muita ciência de que é um governo moribundo, né?
Mas enfim, a gente vai voltar a isso no final. É, e aqui a, a intenção né, fazer essa revisão da AD1. Bom, outra questão também que eu observei, eu estou falando isso na verdade para vocês que estão aqui, mas também como estou tentando gravar, embora um gravador que não está dando defeito, mas enfim, espero que o vídeo fique, e aí amanhã ou depois da manhã vá para o YouTube. Eu estou fazendo os comentários gerais para todo mundo, né? Então, também encontrei muita inconsistência, alguns chegavam a dizer que era uma incoerência, na verdade, dizendo que não era guerra e ao mesmo tempo defendia um estado de defesa, porque a última pergunta ali foi colocada essa, né? Se argumentaria em prol de mais ou menos isso, né? Argumentaria em prol de estabelecimento de um estado de defesa, então vários colocavam a situação meio que pode ser uma incoerência, né? Embora alguns argumentaram até fazer sentido. Mas se há uma situação tão crítica, é natural, seria mais assim coerente você entender que há uma situação praticamente de guerra e há uma situação, portanto, necessária de um estado de defesa. Mas enfim, eu também eu não fui peremptório assim em dar nota abaixo só porque tinha posições que me pareciam incoerentes, né? Você pode defender isso que me pareceu incoerente, mas se você fizer uma fundamentação e uma defesa, uma argumentação, aí é a capacidade de argumentação de cada um, né? Não era para dizer assim, você tinha que responder isso ou aquilo, se é uma guerra ou não é. Tanto que podia ser qualquer coisa, entendeu? Ou vários também responderam que não é um nome clássico de guerra, mas é um conflito tão grave ou tão pior quanto uma guerra, dados os números de policiais mortos, de pessoas, né, de homicídios e tal. Bom, também tinha muita... Isso é uma coisa que é estranho, na verdade, sobretudo em profissionais de segurança pública. Por às vezes tentar entrar numa noção acadêmica, era muito comum encontrar uma abordagem muito teórica para um problema real. Acho que isso faz parte da compreensão do que significa a teoria em uma área assim tão palpável. Na verdade, todas as áreas são palpáveis. Mesmo se você vai trabalhar assim com teoria política, você está pensando em coisas práticas. Tá? Se você vai trabalhar assim com física quântica, você tem que pensar em alguma questão prática, tá? Tudo bem, há muitas abstrações. Na matemática mais pura há muitas abstrações, isso é fundamental. Mas em alguma medida você chega ao ponto experimental. E aqui as questões são sempre óbvias, né? Mas o que é interessante para todo mundo pensar é o seguinte: a teoria ela não serve para distorcer o real, ela serve para contribuir com o real. Então, não adianta você ter uma métrica achando que só porque a métrica teórica diz que não é guerra, você tem que dizer que não é guerra, embora você está levando bala ali, né? Então tem coisas que não tem sentido. Então é muito importante, assim, e é o que a gente tenta fazer, nunca menosprezar o elemento a abordagem do senso comum, da prática. Essas coisas elas se conciliam com a teoria, porque nenhuma teoria ela é feita ex nihilo, assim, do nada, ela é feita com base em conhecimentos práticos, né? Bom, tem, por exemplo, tinha algumas remissões também, uma tentativa de fundamentação teórica também, às vezes muito erradas, tá, que eu encontrei, que se eu tivesse que comentar, assim, faria muitas críticas, mas algumas eu até aceitei, mas eu vou citar um exemplo, né? Que alguém em um trecho, num trabalho, escreveu assim: a violência e a criminalidade no Rio de Janeiro vem de uma herança política dominante desde a época da colonização. O Brasil foi um país colonizado por Portugal, na época se valia de mão de obra escrava de negros trazidos da África e índios nacionais. É o tipo de remissão que você pode fazer, claro, muitos trabalhos fazem isso, mas você tem que ter muito cuidado e você tem que mostrar uma certa comprovação disso que você está falando, porque as remissões são muito distantes, na verdade. Claro que há heranças, há problemas históricos, mas é preciso de um caráter explicativo para isso. Caso contrário, muitas coisas soam de certa maneira estranhas, né? E eu encontrei um pouco disso, foi meio exaustivo isso em vários trabalhos, esse tipo de comentário, tá? Que me parecia um pouco distante
Era difícil a pessoa conseguir, naqueles curto espaço, conseguir defender aquela tese, entendeu? Então eu acho melhor, às vezes, em alguma medida, você conseguir... É igual um laboratório, tá? Um laboratório de biologia, você vai controlar uma bactéria, você não vai pegar e trazer um chimpanzé e controlando toda a anatomia dele na mão, na verdade. Então como é que você tem uma situação que você pode controlar, né? Então, às vezes, um caso menor, você tem uma capacidade melhor de controlar aquilo. Também eu reduzia um pouco de nota quando vinha rascunho, entendeu? Porque a pessoa não enviava, e aí aparecia como não enviado, então eu tinha que buscar, então isso também é um erro, na verdade, pode até ser uma confusão da pessoa, mas querendo ou não, é algo que está como não enviado oficialmente, né, na plataforma. Também muita coisa que apareceu que era uma linguagem coloquial oral, na verdade. E eu acho que é muito importante sim, o costume da leitura para todo mundo aprender assim a diferenciar às vezes de uma linguagem oral e de uma linguagem acadêmica, ou, sem essa peixe de academicismo, mas sim uma abordagem mais culta da língua, né? Então, cuidado, até o uso do VC, entendeu? No lugar do você, essas coisas atrapalham muito, entendeu? Porque a gente aprende as coisas para tentar superar os nossos defeitos e tal, e não para reproduzi-los a esmo, né? Não via muito isso, assim, esse tipo de situação. No mais, outras correções eram automáticas, vocês já sabiam, né? Nos questionários e tal. Então não preciso nem partir para comentários. Eu acho que da D1 é isso. Tá? Tem uma outra... Depois eu vou mandar mais ou menos isso por e-mail, esses detalhes, essa questão do quadro de notas, para as pessoas entenderem. E qualquer coisa, manda e-mail de pergunta, questionamento. Eu também peço agora, em uma outra questão, um segundo ponto, é a importância assim, de vocês participarem dos fóruns. É um lugar que a gente discute, todo mundo interage, e bem como sempre em quase todas as acho que travou aqui, né? Peraí. Deixa eu ver se travou. Travou ou não travou? Estão ouvindo, pessoal da plataforma? Bom, a ideia é, na verdade, você... Eu acho que aqui... Isso. Acho que no Hangout é que falhou a minha imagem. Normal não travou, o Renato não travou. Bom, então a questão é vocês participarem dos fóruns, que é muito legal, a gente interage, lança perguntas. E também tem enquetes, que é uma gentileza que vocês podem fazer ali, que é uma coisa que a gente faz, vai somando para pesquisa. E todos os semestres eu faço e é muito importante que vocês participem, é anônimo, ninguém não tem nenhuma, não consta nada ali, não vai aparecer o nome e tal. Mas é importante. E os fóruns são maneiras de a gente interagir, embora seja escrita, né? E até ajuda, na verdade, você desenvolver essa capacidade de argumentação. Você defende às vezes, uma tese, uma proposta, traz alguma informação diferenciada, isso tudo é legal. Agora, esse terceiro ponto, disso que a gente está tratando aqui, que é a revisão da P1, né? Então, eu diria assim, basicamente, que a P1 é a prova presencial que vocês vão fazer. E ela... Deixa eu... Peraí. A P1 é uma prova, né? Uma prova que vocês fazem no polo. Ela tem um caráter mais importante, vale mais ponto, tem um peso maior do que a prova, do que esse trabalho aí da D1. E vocês fazem, dependendo de cada disciplina, às vezes algumas têm consulta, outras não, a nossa não tem, mas no tato você já faz e compreendendo bem a questão. Basicamente é o livro-aula mais a plataforma, das aulas 1 a 7, depois a P2 de 7 a 14, e eu costumo dar algumas dicas, assim, algumas orientações, como é muita coisa, então é mais fácil vocês estudarem por essas dicas, mas é claro, além do livro-aula, né, e da plataforma, das aulas de 1 a 7.
E uma das questões que possivelmente vai cair, que são questões discursivas, né, vocês escolhem, é uma a respeito daquilo que a gente falou na outra videoaula, e o vídeo também já está no YouTube, que é sobre a morfologia das ideologias, né? Eu falei, por exemplo, de uma ideia de círculos concêntricos, em que uma ideologia ela tem um âmago, um conceito âmago, tem também um caráter, conceitos adjacentes e conceitos periféricos, tá? Tudo isso é mutável, como as ideologias são mutáveis. Isso, na verdade, assim, é uma excelente maneira de justificar várias vezes por que, sei lá, o sujeito é ou não fascista, entendeu? O que significa o comunismo pro fulano e pro Beltrano, tá? Socialismo e liberdade, o que é isso para um, para outro, entendeu? Como é que para um a liberdade no socialismo está mais próximo do âmago, para outro está mais longe? Por exemplo, numa ideia de um comunismo chinês, a liberdade ela está mais distante do âmago da ideologia política, tá? Você pega assim, algum maoísta no Brasil, sei lá, boa parte do PCdoB, por exemplo, a liberdade não está tão próxima. Já num socialismo do PSOL, por exemplo, a noção de liberdade está mais próxima desse âmago. O próprio nome do partido prega isso. Mas isso pode variar, na verdade. Você pode dar uma série de exemplos, né? No libertarianismo, é óbvio que a liberdade individual, tá? Ela é o âmago da coisa. E aí você poderia conceber, por exemplo, a própria noção de democracia como adjacente, o Estado como algo periférico, e olhe lá, na verdade, bem periférico, porque ele é apenas pontual para, sei lá, defesa nacional. E olhe lá ainda, um libertarianismo mais radical. Num anarquismo, praticamente, o Estado nem está dentro dessa esfera, ela quase escapa, né? Num liberalismo social, por exemplo, o âmago ele não pode ser compreendido como uma liberdade individual. Se preconiza, digamos assim, um bem-estar social, poderia se considerar o âmago, tá? Aí teria perto desse âmago talvez uma ideia de liberdade também individual e social, democracia, e adjacente, né, noções de estado de bem-estar social e até compreensões de igualitarismo, tá, entre periféricos e adjacentes. Então, assim, a montagem ela é muito diferenciada. A proposta, na verdade, que a gente comentou naquele dia, é você entender como as ideologias elas podem se diferenciar dentro dessa morfologia. Que alguém tem um âmago que defende alguma coisa de modo mais segura, e tem outras coisas que são periféricas, que elas são talvez menos importantes, embora elas estejam compreendidas nessa ideologia, né? Então a gente pode pensar em exemplos quando a gente observa, no caso de políticos, no caso de partidos, no caso de experiências históricas, como eu falei da China, tá? No caso de propostas políticas, programas de governo. A gente pode pensar em uma série de situações, né? E mais uma vez, a ideia é compreender como a ideologia é algo permanente na nossa sociedade, ela é presente. As ideologias e mesmo quando alguém fala que o outro é ideólogo, você está pensando com um pressuposto ideológico também. É quase que uma coisa inescapável, tá? Mas a pegada é você conseguir diferenciar o que cada um significa, né? Pelo menos assim, você poder ter um equilíbrio de saber onde é que você está pisando e o que o outro está dizendo, tá? Essa é a questão. Bom, uma outra parte dessa dica aí para a P1 é entender a questão que envolve um problema muito grave que eu vou falar logo em seguida, que já seria a aula, né? Que é a questão do insolidarismo ou da falta de solidariedade na sociedade brasileira e como isso repercute na violência, nas relações sociais e tal.
E eu vou falar disso logo em seguida, mas eu já antecipo aqui que seria já uma dica, né? Para entender a- o tema, que é algo que pode acabar caindo. Eu só vou dar uma. Eu acho que está com problema no Hangout aqui. Vou dar uma reiniciada ali no Hangout, porque tem duas partes da tela, uma é para a plataforma, outra para o Hangout. Né? Só vou dar uma reiniciada ali, porque eu acho que não está pegando. E aí eu volto rapidinho com a questão já da videoaula, né, que é o ponto 4 ali, para a gente fechar.